Olá a todos os irmãos, ouvintes do canal TV Secal e demais canais parceiros nesse projeto A Vida através de Poemas. E hoje nós vamos conversar sobre a nostalgia, essa melancolia que muitas vezes invade as nossas almas, faz com que a gente sinta uma estranha saudade de um lugar que a gente não sabe onde é, de pessoas que a gente não sabe quem são. E muitas vezes essa nostalgia, esse modo de ser que faz com que nós não nos sintamos adaptados, pode acontecer no nosso próprio lar, junto da família onde nós nascemos, onde a gente acaba sendo o diferente, o inadaptado, aquele que não se adequa com o modo de ser da família, com as escolhas da família. Outras vezes essa inadaptação pode acontecer na comunidade onde nós estamos e até no nosso país. E o Espiritismo traz luz sobre essas situações, explicando que nós, almas em processo de evolução, precisamos algumas vezes migrar. E quando isso ocorre de uma maneira dolorosa para nós, onde é quando a gente se sente inadaptado, é porque a motivação foi causada por algo negativo que nós fizemos, algo que fez com que nós nos tornássemos devedores da lei, nos obrigando provisoriamente a sermos destacados de lá e irmos para um outro local. Então surge a dor, surge a inadaptação e muitas vezes a fuga, a rebeldia. Mas acontece que às vezes essa migração dos espíritos ocorre numa escala muito maior. O Espiritismo nos ensina e nos esclarece que não só a Terra é habitada por espíritos, mas muitos outros orbes. E muitas vezes é necessário que espíritos de um determinado planeta migrem para outros. Mas muitas vezes essas migrações são impostas também porque essas almas nesses planetas não estão mais conseguindo acompanhar o progresso que lá está se fazendo, porque eles, por opção, continuaram renitentes no mal que traziam dentro de si. E chegando nesse novo mundo, eles passam de renascimento em renascimento a sentir essa nostalgia, essa saudade que muitos povos que nós conhecemos aqui através da história sentiram. E começa-se o ideário da terra prometida, de que existe um paraíso, existe um lugar diferente que aguarda por eles e que eles precisam se tornar melhores para conquistarem esse mundo ideal. Vem muito da saudade que eles trazem inconscientemente, de que eles perderam esse mundo, esse planeta, que era um paraíso para eles, por conta das suas mazelas morais. E é fato que quando eles se reeducarem moralmente e tiverem condições de retornar, mais fácil, mais rápido retornarão. Nós temos ainda várias almas na Terra que estão nessa condição. São os exilados, dos que sentem saudades de pessoas que eles não sabem quem são. E é sobre isso que fala o nosso poema Oração do Exílio, que nós vamos assistir agora. Ó Mestre amado, somos nós, os encarnados, que em nova súplica rogamos compaixão. Nos faz sentir que apesar somos amados, que apesar te inspiramos compaixão. Ó Mestre amado, somos nós os esquecidos de idos tempos que também nos olvidaram, os que perderam eras, tronos mal vividos, os que perderam lar, amores desprezados. Ó Mestre amado, somos nós, os exilados,
os degredados, os banidos, desterrados, que em terra estranha afoga a ausência de um passado, de um outro mundo, um outro alguém, um outro fado. Aqui, Senhor, somos ovelhas desgarradas, os diferentes, sempre mal adaptados, os que procuram nessas furnas, nessas plagas, um outro sol, um outro campo, mas não acham. Nos leva, Mestre, a nossa prometida terra. Nos diz que é outra e não esta em que sofremos. Relembra em nós tua mais doce da promessa, que nossa espera não é em vão, lá chegaremos. Tribulação, que não demore o tal resgate, que venha logo o algoz de nossa redenção. Venham chicotes da justiça, rasguem a carne, para que o amor nos banhe, enfim, o coração. Para que tu, Senhor, nos chegue ao fim dos tempos, arrebatando-nos ovelhas redimidas, nos devolvendo ao nosso mundo, onde seremos, enfim, amor, reencontrando nossas vidas. A questão 778 do Livro dos Espíritos, que consta na Lei do Progresso, coloca que o homem precisa evoluir incessantemente porque Deus assim o quer. Essa é a vontade de Deus. Muitas vezes parece que nós nos encontramos no lugar errado. Quantas vezes a tristeza nos vem junto com um sonho, uma imaginação de querer estar em outro lugar, junto a outras pessoas. Quando nós nos encontramos nessa situação e sem possibilidade de alteração dessa situação, é importante que a gente não caia na rebeldia, ou não caia na desilusão, ou não caia na depressão, na nostalgia. E nós só vamos conseguir vencer isso se nós tivermos na mente e nos nossos corações de que acima de tudo se encontra Deus. De que nós realmente, nesse processo de progresso, nesse processo de crescimento, deveremos estar, é o que diz a lógica, provisoriamente numa situação que não nos é a mais agradável, mas é a melhor que poderia nos dar. A família que nós temos hoje, com todos os defeitos que a gente enxerga nessa família, é a melhor do universo que nós poderíamos receber nesse momento da nossa etapa evolutiva. Se nela não se encontram os nossos amores, é preciso que nós aprendamos a amá-los, as pessoas que estão lá, do jeito que for possível, com respeito, com amorosidade, com aceitação. Tentando assim desenvolver ou reeducar o amor por aquelas almas que por um motivo justo estão dentro do nosso lar. E se a nossa inadaptação for maior, for na nossa comunidade ou no nosso país, ampliemos esse conceito. Não vamos maldizer o solo aonde nós nos encontramos. Muitas vezes até a necessidade de um emprego, uma situação financeira faz com que a gente seja obrigado a deixar a nossa terra, às vezes um país ou um estado, e ir para um outro local totalmente diferente. Mas por que Deus permitiu que essa armadilha fizesse com que a gente fosse obrigado a ir para aquele local? Porque é o melhor para nós. Ao invés de nos revoltarmos, de falarmos mal, de reclamarmos, vamos aprender a respeitar esse local. Vamos nos manter lá com humildade, enquanto for necessário, até que a vida se movimente, observando que nós nos transformamos e
nos dê a opção de retornar. E se nós somos dos que sentimos saudades de algo que não sabemos o que é, de um local que nós não sabemos qual é, de pessoas que nós nunca conhecemos, mantenhamos-nos na fé de que todo o exílio é provisório e que todos nós, tão logo mereçamos, reencontraremos aqueles a quem amamos. Allan Kardec, no capítulo 3, coloca que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma fração, porque a espécie humana não abrange apenas a Terra, mas todos os orbes do universo. Mas todo esse processo de migração, de almas entre núcleos familiares, de almas entre planetas ou apenas entre países, ou até essa migração que ocorre entre o mundo espiritual e material quando renascemos, e de um mundo material a espiritual quando desencarnamos, é tudo provisório. Tenhamos a certeza que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas ao nosso redor, passando pelas provações que precisamos passar, com o corpo físico que precisamos ter, o melhor que nós poderíamos ter. E que tudo que nos foi dado por Deus foi dentro do melhor possível, porque Ele vê em nós uma coisa que nós ainda não enxergamos em nós. O amor, a bondade, a nobreza que nós temos dentro de nós, porque somos filhos de Deus e temos essa centelha divina. Tenhamos certeza e aceitemos o local e a situação, as circunstâncias em que nós nos encontramos. Quando as provações chegarem, vamos lutar, mas sempre com amorosidade. Os desafios chegarem, vamos lutar com amorosidade, com justiça, com integridade, para que assim a gente possa reeducar a nossa alma. Descobrir encantos na vida que hoje a gente não está conseguindo ver. Seja na família, seja nos amigos, seja na comunidade, seja na cultura, seja na música que a gente não prestava atenção. Encontrando belezas nas paisagens que a gente anda todo dia. Daquele lugar que parece não ser nosso, mas que podemos adotar como nosso. Aprendendo a ser felizes até aqui, nesse local, nesse ambiente, nesse lar. Muito obrigado pela atenção e que nesse momento desça sobre nós as bênçãos do grande Pai, abençoando não só a todos nós, aos nossos corações, mas aos nossos lares, às nossas comunidades, ao nosso grande Brasil. Muito obrigada.